Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, aquele que reina, aquele que venceu a morte. Ele está vivo, Ele está entre nós. Hoje é tempo de festa. Dá um abraço quem está do seu lado. Diga: você é lindo, você é linda. Que bom que você está aqui. Que Jesus fale contigo hoje. Amém. Antes de estudarmos a palavra, eu quero convidar você, de pé como está ainda, estenda as suas duas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo, e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga para quem está pertinho: Deus vai falar contigo hoje. Eu creio. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Obrigado. Hoje nós estamos numa festa muito especial, porque estamos celebrando quase 40 batismos. Quem tem familiar, amigo presente, dá um aceno assim. Que bênção. Glória a Deus. Mas que desanimado vocês. Vamos fazer mais festa. Quem está celebrando aqui? Isso, amém. Pode aplaudir, é festa. Aleluia. E o que a gente está celebrando hoje? Nós estamos celebrando a chegada do reino de Deus no coração desses irmãos. Isso é motivo de muita alegria. E a Bíblia, quando nos fala do reino de Deus, ela nos fala a respeito de um sistema de valores governado pelo Espírito de Deus. E a referência desse sistema é Jesus Cristo. E hoje eu quero te apresentar Jesus. E eu creio que o reino de Deus vai chegar no coração de muitas pessoas essa noite. O reino de Deus chegou neste lugar. E o reino de Deus tem chegado ao coração de muitos pela fé. Em quantos corações aqui o reino de Deus já chegou? Levantem as mãos, amém? Nós celebramos o reino de Deus. Ontem eu ouvi uma história de uma jovem, um testemunho de uma jovem que participou conosco ali do culto na Arena da Baixada. E ela tinha um distúrbio, essa moça, emocional. E quando ela ficava ansiosa, ela literalmente arrancava os cabelos. E ela começou a arrancar, ficava nervosa e arrancando. E já o seu cabelo estava todo falho, com falhas já grandes. E ali no culto, quando nós celebrávamos, ela ouviu a palavra de Jesus, que Ele é o servo que leva as nossas dores. E naquele dia, ela resolveu entregar as suas dores para Jesus. E o reino de Deus chegou no coração daquela jovem. E ela estava testemunhando. Desde aquele dia, ela não arrancou mais os cabelos. Estão nascendo cabelos novos. E na casa dela, todos podem ver o milagre de Deus na vida dela. Está no cabelo, está na cabeça. Porque o reino de Deus chegou naquela casa aquele dia. Hoje nós vimos pessoas se batizando, e alguns eu conheço testemunho. Um dos irmãos que eu batizei, ele é um taxista, e ele chegou um dia aqui no culto. Ele era viciado em drogas, e muitas vezes quando fazia o trabalho à noite, na madrugada, ele usava drogas e chegava em casa completamente alterado, e machucava sua esposa com palavras, machucava os seus filhos. Mas um dia, alguém o convidou para vir aqui num culto como esse, e o reino de Deus chegou no seu coração. Ele começou a fazer o discipulado, entendeu os valores da fé. Já fazem 2 anos, está completamente restaurado do vício das drogas, do cigarro. E hoje ele estava aqui, se batizando, mergulhando nas águas para dizer: o reino de Deus chegou na minha vida.
Eu creio, o reino de Deus vai chegar essa noite no coração de muitos. E a Bíblia, quando fala do reino de Deus, ela nos conta histórias de pessoas que entenderam que as portas do reino estavam abertas. Eu gosto muito da história de um jovem gadareno, chamado assim na Bíblia. Esse moço, ele se machucava com pedras, se cortava, ele andava nu nos sepulcros, ninguém podia o contê-lo, ele estava fora de si, fora do seu juízo, fora do seu estado perfeito de consciência. Mas um dia, Jesus se dirigiu a ele, e quando Jesus veio, ele veio atravessando o mar da Galileia, e no barquinho onde Jesus estava, fortes ventos, uma forte tempestade, como se fosse a ação do inimigo tentando impedir Jesus de estabelecer o seu governo naquela vida, se levantou. Jesus, diante do barquinho, se põe de pé, repreende as ondas, repreende o vento, repreende a tempestade, e naquele instante, a autoridade e o reino de Deus chegam no mar da Galileia. O barquinho para na cidade de Gadá. Quando Jesus põe o pé para fora do barquinho, aquele menino que está cheio de espíritos malignos, ele vem, e esses espíritos reconhecem Jesus e a sua autoridade, e naquele dia, o reino de Deus chegou na terra de Gadá. Aquele jovem começa a falar com Jesus, Jesus repreende os espíritos malignos, e em pouco tempo, aquele menino está falando em sã consciência, com perfeito juízo de tudo, com roupas novas, transformado, porque naquele dia, o reino de Deus chegou no coração do jovem gadareno. Depois aquele moço, desafiado por Jesus, volta para sua casa. Quando ele chega em casa em perfeito juízo, e todos podem ver o que havia acontecido com ele, o reino de Deus chega na casa do jovem gadareno. Ele vivia num lugar, um aglomerado de cidades chamado Decápolis, 10 cidades. Todos conheciam aquele jovem, sabiam da sua história, e quando vem em perfeito juízo, o reino de Deus chega nas 10 cidades de Decápolis, e essa história tem chegado até nós, porque o reino de Deus tem chegado no coração de pessoas, e hoje eu vim dizer que o reino de Deus vai chegar nesse lugar, o reino de Deus vai chegar no coração de muitos essa noite. Eu creio assim. Quantos creem nisso? Amém? Diga assim: o reino de Deus vai chegar na sua vida. Pode dizer para o teu irmão: eu creio. E hoje eu queria contar a história de um homem que pôde ingressar no reino de Deus, e Jesus apresentou o seu reino a ele, e o nome desse homem é Nicodemos. E se você trouxe Bíblia, abra a Bíblia em João, capítulo 3, versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. Hoje eu quero contar para você como que o reino de Deus chegou no coração de Nicodemos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tá certo. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar no telão ou com a pessoa que está do seu lado. A Bíblia diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. A Bíblia vai nos apresentar aqui, primeiramente, Nicodemos. A Bíblia vai dizer que Nicodemos era um fariseu, e o fariseu, ele fazia parte, uma espécie de seita ou de denominação, vamos dizer assim, dentro do judaísmo, que era composto por pessoas que eram os judeus mais radicais. Eles tinham um jeito especial de se vestir, tinham um penteado diferente, e as pessoas logo reconheciam o fariseu. Eles seguiam literalmente a lei, a palavra de Deus, a lei de Deus escrita por Moisés. E a Bíblia vai nos apresentar Nicodemos, e vai dizer que ele era um fariseu, e ele era uma autoridade na casa de Israel. As versões mais antigas dizem príncipe, e essa palavra era usada para designar aqueles que faziam parte do sinédrio. O sinédrio
era uma espécie de corte na casa de Israel. A palavra sinédrio significa assembleia sentada. E era uma assembleia composta por 70 juízes e o sumo sacerdote. Eles sentavam em semicírculo e eles decidiam, à luz da lei, as questões das pessoas. E as pessoas que ingressavam no sinédrio, elas eram conhecidas por ter um notável saber a respeito da lei e das escrituras. E Nicodemos entregava esse grupo de pessoas. Era alguém que conhecia a palavra, a lei de Deus, mas o reino de Deus ainda não havia chegado no seu coração. Nicodemos então um dia sai na calada da noite para procurar Jesus. Ele fica fascinado com os sinais que Jesus operava, os seus milagres, aquilo que ele dizia, e ele sai para ninguém o ver à noite, eu creio. Havia muita polêmica em torno da pessoa de Jesus, no meio das autoridades judaicas. Alguns diziam que ele era um falso profeta, e eu creio que por conta disso ele vai na calada da noite procurar Jesus, para entender quem era aquele homem. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus vai falar com ele a respeito de um tema muito importante. Jesus vai falar com Nicodemos a respeito do reino de Deus. E ele vai falar com Nicodemos como é que nós podemos ingressar, fazer parte do reino de Deus. E eu creio que, à medida que Jesus vai apresentando estas verdades, esse homem tem um encontro com o Senhor, sua vida é transformada. E hoje eu queria estudar com você 4 ilustrações que Jesus se utiliza aqui para explicar como nós podemos entrar no reino de Deus. Quantos querem fazer parte do reino de Deus? Levante as mãos. Então presta atenção nessa palavra. A primeira ilustração que Jesus vai se utilizar para nos mostrar como podemos ingressar no reino de Deus é o nascimento. Nascimento. E logo no versículo 13 ele vai falar sobre isso. A Bíblia diz assim: em resposta Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E sabe, esses dias, pouco tempo atrás, pouco mais de 30 dias, nasceu a minha filhinha, a Nina. Quem aqui já é pai ou mãe? Levanta a mão para eu ver. Você vai concordar comigo que talvez uma das maiores alegrias na vida de alguém é quando você toma aquela coisinha no seu braço. Está lá na sala de parto, eu entrei para assistir o parto, aquela expectativa, né? Aquela angústia que vai acontecer, a preocupação, e de repente vem aquele chorinho. E a médica põe o neném nos seus braços. E eu lembro que eu peguei, quando o Benício nasceu, meu primeiro filho, eu peguei ele no colo, e aí eu pus pertinho assim do rostinho da Sil. E ela chorava, a neném estava chorando, deu uma paradinha assim, porque sente o cheiro da mamãe. E eu fiquei tão feliz. Eu nunca fui de tirar muito foto, mas quando o Benício nasceu eu tirava foto. E eu fiquei elétrico. E foi tão gostoso que eu falei para minha esposa: olha, podia ter mais 5 desses. Aí hoje, quando os nenéns estão chorando, intercalando a noite, ela fala: você queria 5, hein? Mas mesmo assim eu lembro, quando a minha filha nasceu, eu até separei uma foto. Olha a minha cara quando eu saí da sala de parto. Se você reparar bem, eu estou bem feliz. Minha filhinha está enrugadinha ali no canto. E o meu filho do outro lado, no braço, olha a cara de ciúme, sei lá, está desconfiado. E agora, mostra outra foto. Olha que gata que é minha filha, gente. Demais. Deus foi muito bom comigo. Como é que sai alguém assim de mim? Olha que benção. E sabe, não existe alegria talvez maior do que essa. E sabe, hoje eu creio que o coração de Deus vai ficar muito alegre, porque pessoas vão nascer de novo neste lugar. Esta noite aqui,
pessoas vão entender o que isso significa. E aquele mestre da lei está com Jesus, e ele disse: olha, para entrar no meu reino, tem que nascer de novo. E ele é um mestre, mas não entende. O que representa isso? Voltar para o ventre da mãe, que negócio é esse? E o primeiro entendimento que Jesus estava querendo deixar para aquele homem de notável saber é que nascer de novo representa, em primeiro lugar, nascer do alto. A palavra nascer de novo tem a ver com nascer do alto. E a ideia para um líder do Sinédrio a respeito do reino de Deus era uma ideia física. Eles acreditavam que o reino de Deus seria estabelecido quando o descendente de Davi ocupasse o trono da casa de Israel e restaurasse o governo debaixo da aliança com Deus, mas os libertasse do jugo de Roma. Essa era a expectativa do Messias e do reino de Deus. Mas Jesus está falando, o reino, e o reino que Deus quer estabelecer, não é um reino físico, ele é um reino espiritual. Um reino que vem do alto, um reino que alcança espiritualmente os nossos corações. E hoje eu quero dizer que o reino de Deus vai chegar na sua vida quando você nascer do alto, você nascer de Deus e o governo de Cristo se estabelecer na sua vida. Mas Jesus continua, e eu creio que nascer de novo também tem a ver com recomeço, recomeçar, receber uma nova vida. Eu falo isso bastante, nesta vida. É como se houvesse um entendimento de que nós precisamos da ajuda de Deus para viver os valores da palavra. E por isso a Bíblia vai dizer, Jesus quando explica que precisamos nascer da água e do Espírito. E ele está dizendo da água como um símbolo de purificação. Precisamos entender que sozinhos não conseguimos viver a lei de Deus. Mas quando o Espírito de Deus habita em nós e o governo dele é estabelecido em nossas vidas, nós somos regenerados. Um milagre acontece dentro de nós e uma nova disposição é introduzida em nossa alma e uma nova vida é estabelecida nessa vida. Aleluia. Hoje eu vim dizer que você pode nascer de novo. Essa era uma mensagem que muitos amavam ouvir. Os ladrões, as prostitutas, aqueles que tinham uma consciência clara do seu pecado. Quando Jesus falava que eles podiam nascer de novo, eles festejavam, porque essa era uma grande notícia. Mas talvez para aquele homem fosse diferente. Nascer de novo simbolizava reconhecer que todas as conquistas, o reconhecimento de muitos, a autoridade que ele tinha, sentar-se ao sinédrio, ele tinha que abandonar tudo isso. E hoje eu vim dizer para você que Deus quer te dar uma nova vida nessa vida. Ele quer estabelecer um recomeço. Eu não sei quais são as bagagens que você tem carregado, mas eu sei que se hoje aqui você quiser, o reino de Deus vai chegar no teu coração. E Deus vai te dar uma nova vida nessa vida. Talvez isso seja difícil para você, porque durante anos você teve uma tradição de fé. Você já está na vida adulta e as coisas eram de determinada maneira. E agora, nascer de novo representa reconhecer que aquilo estava errado. Mas hoje eu quero te dizer, se você der esse passo de fé, um milagre vai acontecer na tua vida. O Espírito de Deus vai estabelecer uma nova disposição dentro do seu interior. E você jamais vai ser o mesmo. Eu ouvi uma ilustração de um pastor sobre novo nascimento que eu gostei bastante essa semana. Eu vi um vídeo do Douglas Gonçalves e ele contando que na sua casa ele tem uma filhinha de 5 anos, a Luísa, e ela estava brigando com o irmão, né? Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Quem nunca brigou com o irmão vai ser arrebatado direto, não existe essa espécie. E ela, como um ser normal, estava brigando com o irmão dela, e o pai, vendo a atitude dela com o irmãozinho,
chama ela de canto, fala: filha, você não pode fazer isso, você tem que prestar as coisas para o seu irmão. E aí ela fica brava e diz: pai, eu não consigo. E o pai olha para ela e vê uma oportunidade ali de ensinar um valor, e fala: filha, sabe por que você não consegue? Ela disse: não, papai. Ele diz: é porque o seu coração é mau. E se você pedir para Deus, Ele pode trocar o seu coração. Ela começou a chorar. Vai doer, papai, trocar o coração. Ele falou: não, filha, esse é um transplante que não dói nada. É uma cirurgia que não tem dor. Mas sabe, depois que Jesus trocar o seu coração, você vai ser uma nova Luísa. Daí ela começou a chorar mais ainda. Papai, eles vão me reconhecer na escola, já estão acostumados do jeito que eu sou. Eu: não, filha, você não vai mudar por fora, é no seu interior. Jesus vai trazer uma nova consciência para você, vai trocar teu coração. E naquele dia, a Luísa de 5 anos fez uma oração, pedindo para Jesus, para trocar o coração dela, para nascer de novo. Às vezes ela ainda quer brigar com o irmão, mas o pastor ali, o pai, dizendo: eu sempre lembro ela: filha, você já nasceu de novo. Hoje eu vim dizer para você: você pode nascer de novo. E eu vim dizer para você que já nasceu de novo, que você renove a sua mente e lembre: você nasceu de novo. As atitudes passadas, o passado ficou para trás. Deus te deu vida nova. Você é nova criatura. Jesus trocou teu coração. Quantos querem entrar no reino de Deus? Levante as mãos. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Essa é a primeira ilustração que Jesus usa. A segunda ilustração é do vento. Jesus está explicando, e eu gosto de imaginar que Jesus está sentado com Nicodemos. Eu estou imaginando, não está na Bíblia, mas ele está no terraço lá de uma casa. As casas no tempo de Israel, elas tinham um terraço, um telhado, com um acesso com uma escada, a maioria das casas, exterior. E as pessoas eram costume, porque era muito quente, ficar no telhado ali, né? Ficar no terraço e fazer as coisas ali. Eu fico imaginando que eles estavam conversando, e de repente começa a bater um vento mais forte, uma brisa mais forte, e Jesus vai usar essa ilustração para explicar a respeito do reino de Deus. E o versículo 8 diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia. E a minha oração é que hoje o vento do Espírito sopre nesse lugar. E Jesus está dizendo: olha, aqueles que podem entrar no meu reino são aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Assim como o vento. Quem já ouviu o barulho do vento aqui? Levanta a mão. Só deixar a janela, né, entreaberta, e você vai ouvir aquele assobio, né? Aquele som. Você não consegue ver, mas ouve. E Jesus está dizendo: assim como o vento, aqueles que são dirigidos por Deus, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, mas o Espírito de Deus os dirige. E sabe, para entrarmos no reino de Deus, para esse reino chegar no nosso coração, nós precisamos entregar o controle da vida para o Espírito de Deus. Agora, quem dirige os nossos passos não são mais as nossas ideias, os nossos pensamentos, o nosso entendimento, a nossa preconcepção das coisas, não. O Espírito de Deus, que agora habita em nós, porque nascemos de novo, Ele nos conduz, Ele nos dirige, Ele nos leva pelos caminhos da vida. E assim como o vento, as pessoas não podem entender, mas elas percebem
elas conseguem perceber que existe algo diferente naqueles que são nascidos de Deus. Hoje eu vim dizer que o Espírito Santo vai soprar nesse lugar. Mas para isso acontecer na sua vida, você tem que entregar o controle dela nas mãos de Cristo. O volante da vida nas mãos de Jesus. Quem decide é Ele. Quem mostra os caminhos é Ele. Quem mostra os próximos passos é Ele. E tem muita gente aqui que está perdida, preocupada, sem saber o que fazer. Eu quero te dizer, se o Espírito Santo de Deus governar a tua vida, você vai ser liberto das encruzilhadas, porque Ele sabe o próximo passo e Ele pode dirigir a tua vida a cada dia. Essa semana atendi um jovem, achei tão bonita a história que ele me contou. Ele dizendo: pastor, eu estava afastado da igreja, desviado, e a minha mulher, nós não somos casados, mas moramos juntos, ela começou a vir na igreja. Ela não me contou nada, começou a vir no culto, no outro. E um dia ela veio me dizer: olha, eu vou me batizar, quero fazer discipulado. Eu falei: mulher, que negócio é esse? E aí ela me convidou e eu comecei a vir. Vim desconfiado, mas comecei a vir no culto, e em outro culto, e outro culto. E um dia, enquanto a palavra estava sendo ministrada, eu senti algo diferente da presença de Deus. E naquele dia, eu não sou disso, mas na hora do apelo, eu fui lá na frente e eu fiz um compromisso de recomeçar com o Senhor. E algo muito estranho aconteceu comigo. Eu saí dali, e fazia anos eu tinha um sócio que tinha me dado um calote, e nós tínhamos cortado relações. Eu não falava com ele, não queria saber, mas algo me incomodou a ir procurá-lo. E depois de muito tempo, eu marquei um horário com aquele cara. E não foi para tirar satisfação, foi para pedir perdão. Eu preciso perdoar você. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, mas algo está me dizendo que eu preciso perdoar você. Ele falou: mas pedir perdão para você. Ele falou: mas pedir perdão, eu que não te paguei o que devia. Ele falou: está perdoado, porque Jesus perdoou tudo na minha vida. Eu tinha um monte de coisa errada, você está perdoado. Os dois se abraçaram, e ele foi embora. Ele ficou pensando: o que está acontecendo comigo? Isso não é meu. E eu falei para ele: isso é o Espírito Santo de Deus, que assim como o vento tem dirigido a tua vida para onde Ele quer, e como Ele quer, e como Ele apraz. A Bíblia diz que quando esse governo de Deus é estabelecido em nós, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos mostra o que é certo, e do nosso interior começam a fluir rios de águas vivas. E eu acho tão lindo, porque esse é o primeiro encontro de Jesus com Nicodemos, mas a Bíblia vai falar de um segundo encontro em João capítulo 7. E eu não lembrava desse episódio. É a festa dos tabernáculos. E nessa festa, os judeus vinham para Jerusalém e se amontoavam em cabanas, em barracas. E eles faziam isso e celebravam a Deus pela provisão que Deus havia dado no tempo que eles estavam no deserto, saindo do Egito e indo para Jerusalém, indo para a casa de Israel. E eles celebravam, e tinha uma cerimônia onde os sacerdotes iam até o poço de Siloé, e eles pegavam água e eles jogavam jarros de água sobre o altar. E eles faziam isso para lembrar da água que brotou da rocha, e agradeciam a Deus pela água, provisão da água no deserto. E quando aqueles homens estão fazendo isso, Jesus vai lá e se levanta, e ele diz: eu sou a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João vai dizer que esses rios de água viva são o Espírito de Deus em nós. Eu acho bonito, porque começa uma confusão depois de Jesus dizer isso. Alguns dizendo: quem esse homem pensa que é para falar um negócio desse? E aí então está a discussão, e eles vão procurar as autoridades, aqueles que são do Sinédrio. E aí quando eles chegam ali, Nicodemos, que está vendo tudo aquilo, vai defender Jesus. E ele vai dizer: a nossa lei diz, você vai ver lá no finalzinho do capítulo em João, e ele dizendo: olha,
a nossa lei diz que a gente tem que ouvir uma pessoa antes de acusar e está defendendo. Porque um trabalhar do Espírito, eu creio, já estava começando na vida dele. E hoje eu vim dizer para você que do seu interior podem fluir coisas boas, rios de águas vivas. Quando encontramos a Deus, começa a brotar em nós sentimentos que não tínhamos. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito: paz, longanimidade, bondade, amor, alegria. É tanta coisa. É porque o governo, o reino de Deus chegou no teu coração. Hoje eu vim dizer que rios de água viva podem fluir de dentro de você. Você pode conseguir liberar perdão, você pode ser alegre, você pode ter paz no coração, você pode ter paciência, porque o vento do Espírito alcançou a sua vida. Aleluia. Quantos foram alcançados por esse vento? Levantem as mãos. Quantos querem ser dirigidos pelo Espírito? Levantem as mãos. Aleluia, o reino de Deus chegou nesse lugar, amém? Você pode aplaudir a Jesus. Mas Jesus continua, e ele apresenta ainda mais uma ilustração. No versículo 14, ele vai falar sobre a serpente no deserto. E ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E a Bíblia quer nos ensinar aqui que o reino de Deus chega nas nossas vidas quando reconhecemos pela fé o sacrifício de Jesus. E é tão bonita a ilustração. Ele vai falar da serpente no deserto. E em Números 21, a Bíblia conta essa história. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel havia pecado. E por conta do pecado do povo, Deus manda uma praga de serpentes venenosas no meio do arraial do povo de Israel. E essas serpentes começam a picar as pessoas. E elas começam a morrer. E Moisés vai orar a Deus. E ele fala: Senhor, faz algo, salva esse povo. E Deus manda ele fazer uma serpente de bronze e colocar essa serpente, levantar ela no meio do arraial da casa de Israel. E ele vai dizer: olha, todas as pessoas, orientem elas, que todos que forem picados, se eles olharem para a serpente de bronze, eles vão ser curados. E aí olha o que Jesus está dizendo para Nicodemos: eu vou ser levantado no meio de vocês. E quando ele fala levantar, essa palavra está significando o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, mas também a exaltação de Cristo. E hoje eu creio que o nome de Jesus vai ser levantado nesse lugar. E essa ilustração ela é tão profunda, porque todos nós fomos contaminados com um veneno mortal. Esse veneno a Bíblia chama de pecado. Todos nós fomos contaminados por um veneno mortal. A Bíblia fala do pecado e diz que nós somos escravos desse pecado. E que esse veneno gera morte, morte física e espiritual. Por mais que você queira ou não queira, eu preciso te dizer, você não presta, cara. Você não presta, meu irmão. Pode dizer para quem está do seu lado: você não presta. Você foi picado por essa serpente. Você é pecador. Quantos aqui são pecadores? Todos nós. Existem tantas coisas que não queremos fazer, mas fazemos. Você briga, você mente. Você fica irritado no trânsito. Talvez vindo para cá você perdeu a paciência. Teve um ali, fala Jeová, né? Brigou aqui pela vaga no estacionamento. Nós somos assim, até indo para a igreja a gente peca. Um veneno mortal atingiu todos nós. Mas a Bíblia diz que quando cremos pela fé no sacrifício de Jesus e olhamos para a cruz de Cristo,
o efeito do pecado, o poder do pecado é anulado em nossas vidas, e através de Cristo podemos vencer os nossos maus hábitos, os nossos vícios, as nossas mazelas, porque Jesus, Ele foi exaltado, Ele foi levantado por Deus. Nicodemos não podia entender isso naquele momento, nem tinha como, mas eu creio que no momento certo ele vai entender. E tem um terceiro encontro de Jesus com Nicodemos, eu não lembrava disso também. Se você pegar a Bíblia em João capítulo 19, se eu não me engano, versículo 39, logo depois que a Bíblia relata o sacrifício de Jesus, eu acho tão bonito, porque ali a Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos, aquele que procurou Jesus de noite, pedem o corpo de Jesus. E Nicodemos, ele faz uma oferta de especiarias para preparar o corpo de Jesus para ser embalsamado. E ele dá 100 litras de mirra e aloés. Eram especiarias no tempo antigo, uma espécie de incenso, um amadeirado que eles colocavam enquanto enrolavam o corpo. E isso era muito caro, custava muito dinheiro. E sabe, para mim é claro que quando ele vê Jesus no madeiro, ele lembra da conversa, ele reconhece: agora eu entendi, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o meu Senhor, está aqui o corpo dele. Hoje eu vim dizer para você que Cristo pode ser levantado na sua vida, basta olhar para a cruz, basta olhar para o sacrifício, e esse poder do pecado, ele é anulado na nossa vida. Jesus, Ele pode nos dar nova vida, aleluia. Eu gosto do testemunho de um grande pregador. Ele era jovem, moço, ainda não conhecia a palavra de Deus, e um dia foi numa igreja na Inglaterra, e estava nevando muito. Era em janeiro de 1800 não, agora eu confundi, não vou falar a data, vou falar errado. E ele chega e está acontecendo uma grande nevasca. Ele se dirige para uma igreja metodista, e por causa da nevasca, o pastor não consegue chegar na igreja. O pastor está se dirigindo, e daí o povo esperando, no começo culto, aquele negócio, e um dos irmãos da igreja vira o pregador improvisado aquela noite. E aquele irmão, sem saber direito o que pregar, abre um texto da Bíblia, em Isaías 45, e ele começa a ler esse versículo, que dizia: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. E ele começa a ler: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. E ele começa a pregar do jeito dele, só preciso olhar. Qualquer um pode fazer isso, uma criança pode olhar, um adulto pode olhar, qualquer um pode olhar. E aí ele olha para aquele jovem que está sentado ali, e diz: você também, jovem, que parece infeliz, angustiado, você também pode olhar para a cruz de Cristo. Eu não sei se tem algum médico aqui, que pudesse chegar e auxiliar os irmãos aqui na frente. Meu irmão não está passando bem. Isso. Já chegou ali a ajuda. Temos ali, alguém podia pegar ali no ambulatório, essa cadeira. Isso, então tá bom, obrigado. E ele está vendo aquele moço ali, e ele olha para aquele jovem visitante e diz: olhai, você aí, jovem, é só preciso olhar para Cristo, olha para Jesus. E naquele momento, ele tem uma revelação de Deus. Quando ele ouve aquela palavra simples daquele pregador,
que está ali improvisado, ele enxerga o Cristo crucificado. E ali Charles Spurgeon tem a sua experiência com Deus. E se transforma num dos principais pregadores, príncipe dos pregadores, ele é chamado por muitos. E é usado tremendamente por Deus quando ele reconhece o sacrifício de Jesus. Hoje eu vim dizer para você que o reino de Deus vai chegar no seu coração. Pode chegar no seu coração. Vai chegar hoje no seu coração. Se você reconhecer pela fé quem é Jesus e o seu sacrifício. E eu queria terminar com a última ilustração que Jesus se utiliza nessa palavra. Queria que a gente orasse aqui, né? Está todo mundo. Vamos orar pela nossa irmã, pedindo que Deus a visite ali. Vamos parar aqui um pouquinho. Isso, vamos ficar de pé todo mundo, hein? Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar pela vida da nossa irmã. Não sabemos o que se passa, o que está acontecendo, mas agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar que ela volte à consciência, Pai, e seja restabelecido pelo Senhor. Se existe alguma ação maligna, alguma enfermidade, eu não sei. Senhor, agora, na autoridade do Teu nome, põe a sua mão de poder e restabelece a Tua serva, e tira a dor, tira a enfermidade, em nome de Jesus, que ela possa despertar, Deus, e que o Senhor possa cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua vida. Abençoa os familiares, traz a Tua restauração agora. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar em espírito de oração. Pode sentar. A última ilustração que Jesus faz para dizer como nós podemos ingressar no reino de Deus é sobre a luz e as trevas. E o versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eu creio que a Bíblia vai nos apresentar, Jesus vai apresentar uma última imagem, uma última ilustração, para nos mostrar como nós podemos ingressar no reino de Deus. E ele vai falar sobre a luz e as trevas. E vai falar que aqueles que se aproximam de Cristo, eles podem sim perceber, podem ser iluminados pela luz de Deus e reconhecer o que é certo e errado. E hoje eu creio que a luz da revelação de Deus vai chegar nesse lugar. Eu queria explicar essa última ilustração de uma maneira diferente. Quero que apaguem todas as luzes aqui agora. Podem apagar as luzes. Isso. E eu queria que apenas um foco de luz ficasse aqui nesse lugar, aqui na frente. Pode apagar tudo. Lá atrás também. E eu quero falar dessa última ilustração que a Bíblia nos apresenta a respeito do reino de Deus. Pode apagar aqui o auditório também, por favor. Isso. Todas as luzes. Isso. A Bíblia vai falar sobre a luz de Deus. E a última comparação que Jesus faz é essa. Ele vai dizer que nós não podemos ingressar no reino de Deus porque nós gostamos das trevas.
E sabe, eu falei do pecado e o fato é que nós gostamos do pecado. A gente gosta de fazer tantas coisas que talvez a gente entende que Deus não concorda com elas, mas está bom aqui no escuro. E a gente tem medo de chegar na luz, porque se a gente chegar na luz, talvez as pessoas, ou talvez nós mesmos, vamos reconhecer quem nós somos, então nós ficamos nas trevas. E aí Jesus diz: olha, se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que vir para perto da luz. Eu sou a luz do mundo. E tem muita gente aqui que ainda não deu esse passo de fé, e o governo e o reino de Deus não chegou na vida, porque tem medo de vir para a luz, e isso representar abandonar tantas coisas, tantas práticas, e você permanece na escuridão. Mas hoje eu vim te dizer, meu irmão, venha como você está, venha com o teu cigarro, venha com a tua bebida, venha com as tuas revistas pornográficas, venha do jeito que você chegou nesse lugar, porque é apenas perto da luz, é diante da revelação de Cristo que nós vamos entender o que é certo e errado. É uma disposição nova. E hoje eu vim dizer para você, não importa onde você está, ou qual é a sua condição, venha para a luz, e o governo de Deus vai chegar no teu coração. Quando você chegar na luz, você vai entender quem de fato você é, e quem de fato é Jesus. Você vai entender a verdade de Deus, e você vai ser liberto das mentiras, as sementes de engano que Satanás lançou no seu coração. Durante muito tempo, nós vivemos nas trevas, mas aqueles que ousaram vir para a luz, foram iluminados no seu entendimento. E eu creio que isso aconteceu com Nicodemos. Quando ele foi procurar Jesus, ele foi procurá-lo na calada da noite, porque ele não queria, talvez, que as pessoas o reconhecessem. E tem muitos aqui que ainda não vieram para a luz, porque tem medo de assumir um compromisso público com Jesus. Tem medo do que as pessoas vão dizer, do que os familiares vão pensar. Tem medo de abandonar as tradições e ficam nas trevas. Tem curiosidade. Viram as histórias aqui de pessoas que amam de transformação, mas eles ficam nas trevas. Hoje Jesus está falando: venha para a luz, assume um compromisso público comigo, e eu vou transformar a tua vida. E eu creio que naquele dia, quando Ele está preparando o corpo de Jesus, o seu entendimento é renovado, e depois ele se torna uma testemunha da ressurreição de Cristo, Nicodemos. E a tradição vai dizer que ele foi martirizado, porque se transformou em alguém que teve a sua vida transformada por Jesus. Hoje eu quero te desafiar a vir para a luz, a assumir um compromisso público com Jesus, a parar de se preocupar com os outros, mas a querer entender o que Deus pensa a seu respeito. Hoje eu creio que o reino de Deus vai chegar no coração de pessoas, assim como chegou na vida do gadareno, assim como chegou em Nicodemos, assim como o reino de Deus chegou na minha vida. Hoje eu queria te convidar a deixar o governo de Deus ser estabelecido na sua vida. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus. Você precisa, para que o governo de Cristo se estabeleça na tua vida, você precisa reconhecer pela fé quem é Jesus e o seu sacrifício. Mas você precisa andar na luz. E sabe, não sei se dá para me acompanhar o seguidor aqui. Quando a gente encontra a luz de Deus, aonde a gente anda, essa luz vai conosco, iluminando o caminho das pessoas, trazendo a verdade de Deus. E sabe, quando você chega em casa, ou se aproxima de pessoas que você ama, a luz de Deus chega também, mostrando verdades, mostrando e revelando situações,
À medida que você anda, essa luz te acompanha. Meu irmão, para de andar nas trevas, para de andar perdido, pare de andar sem saber o que é certo ou errado. Hoje venha para a luz. A luz de Deus vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, vai chegar para os seus, porque o reino de Deus chegou nesse lugar. Aleluia. Hoje eu queria orar por aqueles que querem experimentar isso que eu falei. Hoje você quer reconhecer publicamente, reconhecer como alguns fizeram agora há pouco, que você quer nascer de novo, que você tem um compromisso com Cristo, que você quer ser liberto de pecados, que você quer ter uma nova vida. Hoje a mensagem de Jesus chegou para você, e talvez você não seja como o gadareno, com uma vida torta, desregrada, talvez como Nicodemos. Você é feliz, você tem um bom emprego, você tem uma história bonita, mas eu quero dizer, o reino de Deus precisa chegar também no seu coração. E se hoje você se abrir o seu coração, vai acontecer um milagre. O Espírito Santo de Deus vai pôr uma luz no teu coração, vai te revelar a verdade, vai trazer novo entendimento. Eu nunca esqueço o dia que eu fui para a luz. Era uma vigília. Os jovens na vigília até apagavam a luz da sala, deixavam tudo assim com os abajures, para ficar uma penumbra, né? Estava meio escuro assim. E quando começou a tocar aquele violão, eles começaram a cantar as músicas. Eu senti algo diferente naquele lugar. Não eram apenas músicas, havia algo que eu não sabia explicar ali. E eu lembro que quando o jovem veio orar por mim, ele pôs a mão na minha cabeça. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a minha vida. E foi algo tão forte, que eu não conseguia ficar de pé. Eu caí de joelhos no chão e eu tremia e eu chorava, porque eu ouvi a voz do Espírito no meu interior dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Eu quero te usar para o louvor da minha glória. E eu chorava. E era como se o céu tivesse sido aberto, uma cachoeira assim, eu não sei explicar, fosse derramada sobre a minha vida uma presença de Deus tão grande, que uma hora eu falei: para, senão eu vou morrer nesse lugar. Naquele dia, quando eu levantei naquela sala, eu havia nascido de novo. Eu não era mais o mesmo. Algo se acendeu dentro de mim. As coisas que eu fazia, eu já não fazia mais e não queria mais fazer. Um amor pelas pessoas, algo que eu não sabia explicar. Era o Espírito Santo de Deus no meu coração. Talvez existam pessoas que hoje querem experimentar isso. E eu creio, o reino de Deus vai chegar nesse lugar. Se hoje você quer que o reino de Deus chegue na sua vida, aonde você está, fique de pé no seu lugar agora. Se apresente, pode se apresentar. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu vou pedir para você, vem aqui, desce, pede licença, desce as escadas, vem para cá, vem para pertinho de mim aqui. Vem para a luz aqui. Vem para a luz, vem para a luz, vem para a luz, vem para cá, pede licença. O reino de Deus vai chegar no teu coração agora. O reino de Deus vai chegar no teu coração. Vai acontecer um milagre. Você vai nascer de novo. Tua vida vai ser transformada. Venha agora, em nome de Jesus. Pode vir. Venha para a luz, venha para a luz. Venha em nome de Jesus. Você que quer andar na luz, você quer que a tua casa seja transformada, a tua vida, os teus hábitos, a tua história. Sai da onde você está agora e venha para a luz. Jesus está te chamando, vem agora em nome de Jesus. Vem agora, Ele está te chamando. Hoje o reino de Deus chegou nesse lugar, aleluia. Pode vir, tem mais gente, pode vir, tem mais gente. Pode vir, desce agora, pede licença. Você veio para o batismo de um amigo, veio aqui, mas hoje Deus falou contigo, desce do teu lugar, vem para cá, chega aqui perto. Eu quero orar para a sua vida, você não vai ser mais o mesmo. Tem mais gente, pode vir, pede licença. Deus está te chamando, venha. Você veio com a esposa, veio com um filho, veio com o irmão, eu quero ir lá, pega na mão e vem para cá. Pode vir, tem mais gente. Se algo está te prendendo na cadeira, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Você é livre. Você pode sair das trevas sim, acredite. Venha do jeito que você está, venha em nome de Jesus.
Pode vir, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Tem mais gente chegando. Pode vir, pode vir. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir. Quero fazer mais um desafio. Você que já teve um encontro com Jesus, mas não assumiu isso publicamente através do batismo. O batismo é uma profissão de fé. Quando você chama a família, os amigos e diz: eu encontrei a luz, o governo de Deus, o reino de Deus chegou na minha vida. Você está enfrequentado há tempo aqui e ainda não tomou essa decisão do batismo. Meu irmão, aonde você está, sai do teu lugar e vem para cá e fala assim: eu quero assumir esse compromisso. Eu vou descer as águas do batismo, eu vou reconhecer publicamente o meu compromisso com Jesus. Tem alguém aqui? Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus, pode ficar de pé. E vem para cá, venha, 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 tem mais gente. Pede licença e vem para cá. Pode vir, pode vir. Nós vamos orar aqui por esses irmãos. Aleluia. Isso, tem gente chegando. Vem para cá, bem rapidinho. Eu vou pedir para que todos fiquem de pé e a gente vai fazer festa. Sabe por quê? Vocês vão nascer de novo hoje aqui. Hoje o governo de Jesus vai ser estabelecido na sua vida, meu irmão. Vai acontecer um milagre. A presença de Deus chegou na sua vida hoje. Eu creio nisso. Amém? Eu queria fazer uma oração. Preste atenção. Eu não tenho poder nenhum para fazer nada por você. Essa oração só funciona se for sincera do teu coração e se for feita com fé. Eu queria que você repetisse de todo o teu coração essas palavras. Então feche teus olhos, baixe tua cabeça, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua presença, que a tua graça, que o teu poder me conduzam, que eu seja guiado pelo teu Espírito e que a minha vida não seja mais a mesma. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém. Deixa eu orar por você aqui agora. Deixa eu orar aqui por você agora. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, faz agora algo que nós não podemos fazer. Sela esses irmãos com o Espírito Santo da promessa. Presença santa de Deus, presença maravilhosa. Agora neste lugar eu clamo: vem, Senhor, e cumpre aquilo que está na sua palavra. Coloca o teu selo, põe a tua mão de poder, estabelece o teu governo, o teu senhorio. Que esses irmãos não sejam mais os mesmos, que eles andem na luz, que eles andem na luz, que eles olhem para a cruz de Cristo, reconheçam o seu sacrifício e possam ser dirigidos pelo Espírito. E aonde eles forem, que pessoas possam conhecer a verdade e nascer de novo. Faz assim, Espírito Santo de Deus, traz renovo e abençoa esses irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.